Olá pessoal, eu sou a professora Mariana e na aula de hoje nós vamos aprender sobre doenças causadas por fungos. Eu espero que vocês gostem e que compreendam bem o conteúdo. Então, pessoal, vou dar início à nossa aula aqui mostrando o que vamos aprender hoje por tópicos para vocês acompanharem ao longo da aula, tá? Como eu havia dito, o nosso tema é doenças causadas por fungos. A gente vai começar ali com uma breve introdução aos fungos, só para vocês estarem cientes mesmo do que são os fungos. Eu acredito que a maioria já deve ter alguma noção do que são os fungos, já viram e tal. Vamos falar também sobre os fungos patogênicos, tipos de doenças fúngicas, exemplos de doenças fúngicas, a prevenção e tratamento dessas doenças, alguns fatores de risco, impacto na saúde pública que as doenças causam e um relato de caso que eu trouxe para vocês, para a gente ver pela perspectiva na prática. Vamos começar aqui então. O que são os fungos? Então, os fungos eles são um grupo de diferentes organismos, né, que pertencem ao reino fungi. Os fungos eles não realizam fotossíntese como as plantas. Eles obtêm seu próprio alimento absorvendo nutrientes de outras fontes. Por isso que lá em 1969 os fungos foram considerados organismos diferentes das plantas, ganhando seu próprio reino, o reino fungi. Temos aqui na primeira imagem a estrutura. A estrutura assim essencial são os filamentos, que são chamados de hifas, pelo que a gente pode ver aqui na imagem. Temos a estrutura reprodutora, as estruturas produtoras de esporos, que eu já vou explicar aqui na reprodução. É nessa região que acontece a reprodução por esporos. Temos a reprodução, que eles podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. Então, em indivíduos unicelulares é mais comum a reprodução por brotamento ou esporulação. Ou seja, por brotamento, os brotos vão surgir na superfície do organismo e vão formar outro indivíduo. E temos pela esporulação, que é a mais comum, que vem pelos ventos e etc. Na nutrição, sabemos que os fungos eles são heterotrófos, ou seja, eles não podem produzir seu próprio alimento. Então, eles vão obter os seus nutrientes de fontes orgânicas, como exemplo, em decomposição, matéria orgânica, ou como parasitas, obtendo nutrientes de organismos vivos. Quando a gente fala em diversidade, a gente pode pensar que os fungos também servem para a culinária, que é muito comum também, por exemplo, ali no estrogonofe, tem pessoas que gostam bastante de colocar cogumelos. E também temos as leveduras que usamos na fermentação e outros alimentos, como cerveja. E também temos o fungo Penicillium, que foi utilizado ali para a produção de antibióticos, né? Descoberto pelo Alexander Fleming. Então, pessoal, o que precisamos saber sobre os fungos patogênicos?
Existem fungos que são extremamente maléficos aos seres humanos. A gente falou lá atrás, nos slides, que eles podem ser consumidos, né, ali na culinária, para fazer leveduras e outros. Aqui a gente vê o tipo de fungo que a gente não deve comer de forma alguma, porque eles fazem muito mal para a nossa saúde e podem ser até fatais. Alguns dos exemplos são as amanitas e o mofo preto tóxico. As amanitas, elas se encontram ali no gênero de cogumelos mais mortais para o ser humano, que foi usado até mesmo como um veneno para assassinar dissidentes do Império Chinês, né, no passado. Eu trouxe aqui como exemplo a Amanita gemata, porém temos mais outros dois tipos de amanita. A Amanita muscaria, que é a vermelhinha, que a gente é mais comum pra gente, e a Amanita paloides. Aqui o mofo preto, acredito que a maioria já deve ter visto em algum lugar, porque ele é bem comum também. Ele também pode ser chamado ou conhecido como bolor negro, e ele tem costume ali de se desenvolver em áreas úmidas. Pessoal, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre os fungos, vamos falar sobre as doenças causadas por eles, que é onde eu queria chegar com vocês. Eu trouxe aqui como meu exemplo 3 doenças. A candidíase, que é a mais comum, muita gente já deve ter ouvido falar, que é causada pelo fungo Cândida. Um exemplo é a candidíase oral, igual aqui podemos ver a imagem na língua da pessoa, que a gente também chama de sapinho. E também temos a genital. Temos a pneumocistose, que vem do fungo Pneumocystis girovese. Um exemplo é em pacientes com HIV ou AIDS. Podemos ver que eles afetam bastante o pulmão da pessoa. E também temos a meningite fúngica, que também tem a meningite bacteriana. No caso aqui é a fúngica, né? Que pode ser causada por vários tipos de fungos, mas a mais comum é da Cryptococcus. E também temos outros mais comuns, como pano branco, frieiras, que acontece ali no pé, né? As frieiras. A transmissão desses fungos pode ocorrer de diversos modos. Andando descalço, utilizando chuveiros públicos, piscinas, etc. Compartilhando roupas, não secando as áreas do corpo adequadamente, tipo entre os dedos dos pés, virilhas e outros. Então, como que a gente pode tratar e prevenir dessas doenças? Bom, a maioria dos fungos, das infecções causadas por fungos, são tratadas com antifúngicos. A duração do tratamento depende muito do tipo do fungo e da gravidade da infecção. Eu trouxe aqui como exemplo a Anfuricin B, que só é usada para doenças fúngicas graves mesmo, e ela é por via intravenosa. Outro meio de tratamento para prevenir as doenças é a adesão ao tratamento, né? Porque é muito, muito importante mesmo seguir o tratamento prescrito rigorosamente, mesmo que melhore antes do término do medicamento. Porque interromper ali o tratamento vai permitir que o fungo se torne resistente ao medicamento, que é uma coisa muito ruim e que pode acontecer lá no futuro. Então a gente tem que tomar cuidado ali ao tomar medicamentos. Na prevenção,
A prevenção, às vezes, ela é muito mais eficaz que o tratamento em si, especialmente em casos de infecção fúngica gravíssimas. Uma das prevenções mais importantes é a higiene pessoal. Manter a boa higiene ali, lavando as mãos e tomar banho diariamente é fundamental para evitar esse tipo de infecção. Outro meio é evitar contato com fungo, né? Por exemplo, não ficar em locais com mofo e tomar cuidado ao mexer com plantas e solo em ambientes que possam estar contaminados. Evitar também o compartilhamento de itens, como toalhas, roupas, como eu havia dito no slide anterior. Temos aqui alguns fatores de risco. Então, existem vários fatores, né, que podem aumentar a probabilidade de uma pessoa desenvolver doenças causadas por fungos. E alguns desses exemplos comuns são diabetes, lesões cutâneas e doenças crônicas. Na diabetes, a diabetes mal controlada ela aumenta o risco de infecção fúngica, como o pé de atleta e a candidíase, devido à resposta imunológica prejudicada e o aumento dos níveis de glicose no sangue, que aumenta bastante o crescimento dos fungos, ajuda muito eles ali. As lesões cutâneas são ferimentos e arranhões ou lesões na pele que criam pontos de entrada para os fungos, que aumenta bastante o risco de contaminação. Então é importante você cuidar bem ali dos seus ferimentos para não criar uma entrada para os fungos. Temos as doenças crônicas, que como exemplo são as doenças hepáticas ou renais, que aumentam o risco de contaminação de infecções fúngicas sistêmicas. Aqui eu trouxe a imagem de uma doença renal. Então, por que as doenças causadas por fungos têm um grande impacto na saúde? Como exemplo, em micoses sistêmicas. As infecções fúngicas vão se disseminando pelo corpo ali, afetando os órgãos, podendo ser potencialmente fatais, causando perda de peso, danos aos órgãos afetados, febre e outros. Eles também causam impacto psicológico na pessoa, porque afeta a pele, unha, órgãos genitais, no caso da candidíase, causando estresse, ansiedade, sintomas de desconforto e a autoestima reduzida. Pessoal, agora eu irei mostrar para vocês na prática. Gostaria de mostrar um relato de caso que eu retirei da revista Médica de Brasília, e o título é o seguinte, como vocês estão vendo no slide. Micetoma causado por Paecillomyces sp. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês darem uma olhadinha e ver o que vocês acham. Vamos lá então. Homem, 31 anos, solteiro, lavrador, natural e residente em Arame, Maranhão. Buscou atendimento médico com queixa de tumoração no pé direito com evolução de 15 anos. Negou história de doença crônica prévia. Ao exame, havia um tumor no pé direito e fístulas com drenagem de secreção serossanguinolenta, contendo grãos pardos. Se vocês quiserem dar uma olhada na imagem, é só entrar no link, tá? A radiografia do membro acometido mostrou intenso aumento de tecidos moles, osteopenia difusa e lesões osteolítica de calcânio, talos e metatarsos. Hemograma, eletrólitos, glicemia e testes de função hepática e renal
foram dentro dos padrões da normalidade. E a sorologia para vírus da imunodeficiência humana, HIV, foi negativa. A cultura para fungos foi realizada com inoculação de fragmentos da biópsia em H. dextrose saboraldi e revelou o crescimento de colônias azuladas de textura aveludada. O exame por microscopia mostrou hifas septadas e hialinas com conídeos elípticos que se projetam de filíades alongadas com pontas afiladas em forma de pincel, e as características foram compatíveis com o gênero Paecilomyces, que é esses aí das imagens mostradas. Então, como fim, o paciente foi tratado com 50 mg de anfotericina B, que eu mostrei para vocês, né, nos slides, administrada em dias alternados por 20 dias, atingindo dose total de 1 grama desse medicamento. Após 25 dias de tratamento, foi observada significativa melhora do quadro clínico, com diminuição do volume da lesão e cicatrização das fístulas. O paciente teve alta hospitalar com programação para segmento ambulatorial com consultas mensais, incluindo-se encaminhamento para avaliação no ambulatório de ortopedia e cirurgia plástica. Porém, o doente não retornou para a consulta ambulatorial e não respondeu a nenhuma tentativa de contato posterior. Então, pessoal, eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acharam sobre o relato de caso e a sua opinião sobre. Chegamos então ao final da nossa aula. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou respondê-los. E até a próxima.